Meu nome é João, eu tenho 17 anos, eu estou estudando para passar no vestibular e eu vim de uma escola pública. Como é essa rotina de estudos no dia a dia? Eu estudo durante a noite, depois de ajudar nas tarefas de casa e cuidar do meu irmão pequeno. Eu estudo num celularzinho pequeno, velho, que eu tenho, que eu ganhei faz muito tempo, mas às vezes o cansaço eu acabo ganhando e eu acabo dormindo em cima dos cadernos e mal acabo conseguindo estudar. Como foi sua transição do ensino médio para a faculdade? Eu passei numa universidade pública em Direito. Foi um alívio, porque todo o esforço dos meus pais valeu a pena. Você já pensou em desistir do vestibular? Sim, muitas vezes. Eu acho que muitas vezes os outros estão muito na minha frente e eu fico muito para trás por conta que às vezes eu faço uns bicos, eu cuido dos meus irmãos e eu cuido da casa, mas às vezes eu acho que se eu não tentar, eu não sei onde eu posso chegar, né? Tem que tentar. E quais são seus planos para o futuro? Eu sonho em ser professor de história, conseguir passar numa federal, porque eu sei que meus pais não têm condições de pagar uma faculdade privada. E se eu conseguir, eu sei que finalmente vou poder ajudar meus pais em casa. Eu quero casar, ter um Golden, 2 filhos. Mas eu quero aproveitar minha juventude primeiro. O Eurosummer eu quero ir de novo. Você percebe diferenças entre as suas oportunidades e as de outras pessoas? Eu percebo porque eu tive a oportunidade de não precisar trabalhar enquanto eu estudava. Eu podia me dedicar em tempo integral, diferente dos meus colegas que precisavam trabalhar. Mas eu também acredito que eu me dediquei para estar onde eu tô. Então, mereço. Dificuldades... Acho que foi no dia do vestibular. O meu motorista atrasou pra me pegar e aí eu tava pensando que meu esforço todo ia ser em vão. Bom, eu trabalho desde novo, então quando eu finalizei o ensino médio, eu já fiquei muito mais pro trabalho, e aí depois de um tempo que eu voltei pros estudos. Foi mais tranquilo, porque eu não precisei trabalhar logo de início, então me deu tempo para estudar mais, focar nos projetos, pesquisas e etc. Assim que eu entrei no ensino médio, no ano seguinte eu já entrei na faculdade, então não teve um período muito grande de transição, acabou e já comecei outro. Qual você considera que é o seu maior desafio?
Meu maior desafio hoje, eu acho que é conciliar tudo que eu tenho que fazer. Meus bicos, cuidar do meu irmão pequeno, ajudar em casa, estudar. Acho que isso é a maior dificuldade que eu tenho hoje. Acho que socialização. Eu fiquei tipo 6 meses parado em casa, né? E ainda teve a pandemia que eu passei um tempo, eu sinto que eu desaprendi um pouquinho a socializar. E eu demorei um pouquinho para conseguir pegar esse ritmo de novo. Você percebe diferença entre você e outros colegas que tiveram outras vivências dentro da universidade? Sim, acho que isso a gente sempre acaba percebendo. Eu estudei na PUC no momento em que tinha muitas bolsas, mais de 50% dos estudantes da universidade toda eram bolsistas, e no curso de comunicação tinha também muitos bolsistas. E no momento da PUC em que bolsista você tinha tanto pessoas que dependiam do auxílio da universidade, porque dava auxílio também de passagem, de alimentação e tudo, tanto pessoas que precisavam daquele auxílio para conseguir chegar na universidade e assistir aula, desde pessoas que não necessariamente tinham tantas necessidades, mas que precisavam da bolsa para poder estar estudando, porque a mensalidade era muito cara. Então dava para perceber, você percebia algumas pessoas que tinham, acho que a diferença maior talvez seja de referências, de culturas de mundo, pessoas que conseguiram viajar para a Europa antes, na adolescência, pessoas que não conseguiram, pessoas que às vezes têm mais dificuldade. O curso de comunicação, por exemplo, tem muita escrita, então você via às vezes pessoas que tinham às vezes mais dificuldade com isso. Eu acho que eu tive dificuldade de entender primeiramente que era diferente da escola e da faculdade. Eu não sabia muito bem a dinâmica do que levar, assim, no primeiro dia eu fiquei nervosa, como que eu devia tratar os professores, porque eu não sabia se tinha uma relação mais próxima que nem é na escola e tal, mas não foi muito difícil de entender, não. Hoje um pouco menos, porque eu já estou ingressando aqui, né, nessa área, de certo modo, na área que eu atuo, então se torna um pouco mais fácil, mas normalmente é muito difícil lidar até com a diferença entre na faculdade, que tem muitos públicos, então tem sido complicado, mas hoje já se torna um pouco mais fácil. Foi fundamental. Eles me apoiaram tanto financeiramente quanto emocionalmente. Acho que foi uma das principais ajudas que eu tive. Eu acho que para minha família, pensando família próxima, pai, mãe, irmãos, é que eu acabei fazendo o mesmo curso que os meus pais fizeram. Meus pais são jornalistas e eu não sou repórter, mas eu trabalhei a vida inteira com comunicação, com jornalismo, ainda trabalho, não aqui no Senac, mas ainda trabalho com isso. Então acabou acontecendo um pouco essa coincidência de eu ter ido para esse mesmo caminho que eles, mas uma coisa que eles foram importantes, que eu sou muito grata, é que eles são pessoas que sempre gostaram muito de cultura, sempre gostaram muito de ler. Então era uma família de classe média, então assim, a gente nunca passou necessidade na vida. Eu estudei no colégio particular, estava com bolsa, eu estudei no colégio particular, mas eu tive acesso a um monte de coisa, principalmente nessa parte de cultura, de conhecimento, que eu sei que foi muito importante para minha formação como pessoa. Como foi sua transição do ensino médio para a faculdade? Eu estudei na PUC Rio, eu sou do Rio de Janeiro, né? E foi uma época bem interessante, porque eu estudei a vida inteira num colégio muito pequeno, que foi ficando menor à medida que o tempo foi passando. Então, quando eu fui para a faculdade, a PUC é uma faculdade grande, uma universidade grande, e o curso que eu estava fazendo, que era comunicação social, era um curso grande. Então, para mim foi muito bom, porque teve essa expansão de universo. Conheci pessoas muito diferentes, conheci realidades muito diferentes da minha. No ensino médio eu entrei em um cursinho, fiquei sem fazer nada e depois eu entrei aqui. E você sente diferença assim entre você e outros colegas de outras origens sociais, econômicas diferentes? Sinto. Tipo, eu não tenho, por exemplo, que trabalhar. Com certeza, eu acho que ainda mais por eu ter vindo de escola particular, eu sinto que às vezes eu posso saber de coisas a mais por eu ter tido um maior acesso do que outras pessoas. Você tem amigos que também estão passando por isso? Tenho. A maioria está no mesmo bar que eu, mas alguns já desistiram de estudar e foram direto trabalhar. Um amigo meu já virou pedreiro, o outro é atendente de mercado. E o que mais te motiva a continuar? Eu gosto muito do que eu faço no meu curso, então todo dia eu aprender uma coisa que você gosta, que na faculdade você tá fazendo o que você escolheu fazer.